No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a vergonha que Lula passou em uma entrevista ao vivo nessa sexta-feira. Mas antes eu preciso mostrar algumas coisas ditas por ele ainda ontem, já que os dois vídeos anteriores aqui do canal foram dedicados quase que exclusivamente ao caso das conversas vazadas de Moraes e de seus assessores. Logo de cara, eu já preciso mostrar mais uma façanha alcançada pelo presidente. Lula conseguiu desmentir a si mesmo, falando duas coisas completamente opostas em um mesmo dia. Logo no início da manhã dessa última quinta-feira, 15 de agosto, em uma reunião ainda em Brasília, Lula justificou a sua demora da seguinte forma. E eu peço desculpa a você porque eu demorei, porque eu estava num telefonema com a Colômbia, tentando ver se a gente encontra uma saída política para o problema da Venezuela, para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país. Por isso eu demorei. Só que apenas algumas horas depois, em uma entrevista ao vivo à Rádio T, no Paraná, ao ser questionado sobre a fraude nas eleições venezuelanas, a visão de Lula já era completamente diferente. A maioria dos brasileiros hoje, eu não tenho dúvida que pensam que essa eleição na Venezuela foi um caos, foi uma coisa que de democracia não tem nada. A gente que diz assim que o senhor está meio chove e não molha nessa situação, hein, presidente? Qual é a posição efetiva sua nesse caso? O senhor falou com o Maduro, presidente? Já teve a oportunidade de conversar com ele? Barbeiro, primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país. Não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. E como se não bastasse essa contradição absurda, Lula ainda usou mais uma mentira descarada para fugir da resposta. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Mentira! O Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições na Venezuela, declarou desde o início que Maduro havia vencido o pleito. Só que na Venezuela, o CNE faz parte do executivo, ou seja, são subordinados ao próprio Maduro. Não é à toa, portanto, que Lula considera esse como o órgão responsável por determinar o resultado oficial, apesar de ter mentido sobre isso. E para deixar a situação ainda pior, ao ser questionado sobre reconhecer a vitória de Maduro, ele respondeu que ainda não. Quem não gosta do Maduro diz... Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Por sinal, a nova estratégia do governo Lula para parecer que está fazendo alguma coisa, enquanto na verdade está apenas dando mais tempo para Maduro, é a sugestão de que sejam realizadas novas eleições. Pois é, Maduro já foi derrotado, a oposição já provou isso e esse resultado já foi comprovado por diversas entidades internacionais, já foi reconhecido até mesmo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas para Lula a saída seria um novo pleito eleitoral, dando assim mais tempo para que Maduro organizasse a fraude de maneira menos descarada. Só que, para o azar de Lula, o próprio Nicolás Maduro rejeitou a ideia, deixando ainda mais claro o poder que ele tem sobre os integrantes do governo brasileiro. Agora vem a pergunta que não quer calar. Qual é o motivo para que Lula tenha tanto medo de contrariar Maduro? Enfim, ainda nessa mesma entrevista, Lula disse algo que certamente fez com que o espectador brasileiro despertasse o seu lado criativo, tal qual o assessor de Moraes teve que fazer para encontrar provas contra a revista Oeste. Eu ia fazer uma visita na cela que eu fiquei preso. Eu só não vou hoje porque a Janja não está comigo, ela queria ir comigo. E a Neudi, que é uma das companheiras que organizava a vigília, também não pôde vir. E eu vou querer vir aqui visitar a cela onde eu estive preso. Já pensou se o vento bate e essa porta se fecha sem querer? Por mim, essa visita pode ser feita tranquilamente. Inclusive, poderia estendê-la por mais alguns anos, para terminar de cumprir a pena a qual ele foi condenado em 3 instâncias, antes de ser salvo pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, horas mais tarde, Lula participou de um evento da Petrobras em Araucária. E no seu discurso, ao falar novamente sobre a sua cela em Curitiba, ele protagonizou uma cena digna de indicação ao Oscar. Eu via da cela que eu estava todo santo dia, o pessoal cantar parabéns, comemorar o aniversário, e aquilo, Baggio, marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida.
Mas uma coisa que mais marcou a minha vida e que eu quero dizer para vocês que vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou de estar vestindo essa camisa da Petrobras. Agora, se você acha que essa cena já foi um papelão, o melhor ainda está por vir. Na manhã desta sexta-feira, ao lado de Paulo Pimenta e sua já tradicional jaqueta da Defesa Civil para parecer que está fazendo alguma coisa, Lula concedeu uma entrevista ao vivo à Rádio Gaúcha. Só que na Rádio Gaúcha, os entrevistadores não são iguais aos puxa-sacos para os quais Lula costuma dar entrevistas em outras rádios. A primeira vergonha que Lula passou foi ao resgatar a velha narrativa da picanha. O comentário que ele ouviu foi muito diferente do que ele esperava. Então, assim como fez o assessor de Moraes para encontrar provas contra a revista Oeste, Lula teve que usar da sua criatividade para encontrar uma desculpa. Eu dizia na campanha, o povo brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha, e está voltando a comer picanha e tomar cerveja. O pessoal cobra muito isso, viu? Nos mandam mensagem todo tempo, tá faltando a picanha aqui. Não, se tá faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui. A vergonha continuou com Lula mostrando sua arrogância em relação ao Estado. Mesmo depois de toda a perseguição feita pelo seu governo, representado por Paulo Pimenta, aqueles que criticaram sua atuação diante da tragédia no Estado, Lula ainda teve a audácia de cobrar agradecimentos por parte do governador. Às vezes fica incomodado, porque o governador, ele nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim. É só ver se o Bolsonaro tratou o Estado do Rio Grande do Sul com respeito. Mas a maior vergonha de Lula nessa entrevista ainda estava por vir. Caso você não esteja lembrado, foi em uma entrevista também à Rádio Gaúcha, no ano passado, que Lula saiu com a famosa democracia relativa ao ser questionado sobre Nicolás Maduro. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Na entrevista dessa sexta não foi diferente. Lula foi questionado sobre a Venezuela e então deu início a longos minutos de enrolação, enquanto continuava sendo pressionado para responder à pergunta central. Mas a nota do seu partido, lá atrás, falava inclusive da democracia na Venezuela. O senhor acredita mesmo? A nota lhe constrange ou o senhor assinaria aquela nota do PT? Alessandra, deixa te dizer uma coisa com muita clareza. Mas eu não sou da direção do PT. A Venezuela vive uma democracia? O que eu acho? Deixa eu te dizer uma coisa, Andressa, com muito respeito e muito carinho. Cadê a aferição das urnas? Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil... Não teve sequer Polícia Rodoviária Federal impedindo o eleitor de votar como aqui no Brasil. O senhor vai falar de novo. Mas aqui o que acontece? Até que, depois de inúmeras tentativas de repetir a pergunta, Lula finalmente respondeu, só que de uma forma ridícula. Que a Andressa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Tem como ficar mais claro que a democracia desse senhor nunca passou de uma mera narrativa? Tem como ficar mais claro que esse homem defende ditaduras? Pois é, as narrativas são a base desse governo, assim como são a base da sua militância em discussões políticas. Só que mesmo sabendo quanto são mentirosos esses argumentos, nem sempre é tão simples rebater um militante em um debate. Um grande abraço e até a próxima.